Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer, é uma alegria estarmos de volta a Atlanta, depois de alguns anos ausentes dessa conferência. E hoje, para falarmos sobre a lei de causa e efeito, caminho e construção da felicidade. As religiões atuais, elas têm o objetivo de fazer com que o homem se reconecte com o Criador e encontre o caminho da felicidade. São todos e todas as religiões caminhos abençoados, caminhos múltiplos. Não há um só caminho que nos leve a essa reconexão e a esse encontro com a felicidade. No entanto, a doutrina espírita nos apresenta, através das obras da codificação, deixa eu ver se isso aqui funciona. Aqui. Através das obras da codificação, uma explicação única, uma explicação detalhada dos rumos, dos passos, quase como que um mapa mesmo, que nos guia de forma consciente à conquista desse estado de felicidade. E não precisamos ir buscar muitos livros para o entendimento deste caminho, deste processo. As obras básicas, as obras kardecianas em si mesmo, apresentam para nós todas as informações necessárias para o entendimento profundo da lei de causa e efeito. As obras complementares vão, então, ilustrar estes conceitos, acrescentando algumas dimensões outras, mas se estudarmos, se nos aprofundarmos no entendimento de Kardec, teremos aí a base segura para a construção da nossa felicidade. Então, a nossa proposta na manhã de hoje é mostrar a vocês, num primeiro momento, como que dentro da própria obra, o Livro dos Espíritos, nós vamos ali encontrar um entendimento de Deus, das suas leis, e vamos, a partir daí, entender também um pouquinho o conceito dos empréstimos, das bênçãos que Deus nos oferece. Depois disso, vamos falar sobre o perispírito, olhando a sua função e o seu papel no karma. Este tema será aprofundado na nossa palestra de amanhã, quando vamos olhar biologicamente como é que isso funciona e depois como podemos nos utilizar da lei de causa e efeito para a construção da nossa felicidade numa mudança de paradigma nas nossas vidas. Então, a nossa palestra de hoje vai abordar estes três temas. Vamos começar, então, com a primeira parte, que nos fala de Deus e dos seus empréstimos. Muito bem. E vamos começar, então, com o Livro dos Espíritos. E a gente vai procurar mostrar a vocês como é que, na verdade, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Então, se olharmos esta questão, as questões 963 e 964 de Livro dos Espíritos, lá, Kardec pergunta aos espíritos: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? E aí, considerando que na plateia nós temos vários estudiosos da doutrina espírita,
imagino que saibam a resposta que os espíritos deram a Kardec. Mas, para uma rápida revisão, vamos ver e vamos começar a estudar pela pergunta. O estudo de O Livro dos Espíritos se inicia no entendimento das perguntas de Kardec, da análise das perguntas. Então, Deus se ocupa pessoalmente de cada um. Ele está lá em cima das nuvens, olhando o que cada um de nós está fazendo. Como é que isso funciona? Algumas pessoas disseram que não. Mas se não é assim, sabem como é que funciona? Não é? Então, os espíritos vão responder a Kardec que Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Isso inclui do verme na terra aos anjos do espaço. Deus cuida de todas as suas criaturas. Como? E aí, Kardec, intrigado, continua. Há necessidade que Deus se ocupe de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não é insignificante para Ele? Será que cada um de nossos atos, Deus se ocupa com eles? E os espíritos vão então responder: Deus tem suas leis que regulam as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças, muitas vezes, a morte, são as consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração às leis, como, aliás, sucede em tudo. Então, que maravilha! Deus, e a gente vai vendo a riqueza, a gente quis colocar o texto na íntegra para a gente apreciar a riqueza das informações oferecidas pelos espíritos a Kardec. Então, Deus, de fato, não está no alto de uma nuvem a nos observar, mas Deus criou leis tão poderosas, tão amorosas e tão perfeitas que elas regem as nossas existências no seu cuidado, no seu amor de Pai, desejoso de nos ver a todos no caminho reto que leva à paz e à felicidade. Então ele estabelece no universo como um todo leis perfeitas e magnânimes que vão nos conduzir. Toda vez, então, que nós violamos estas leis, por um excesso, por um descuidado, por um ato de desamor, teremos as consequências, porque as leis traçam limites. Então, no plano físico, o nosso estômago tem uma capacidade X de extensão. Se nós decidirmos que vamos comer muito, vamos cair no excesso e, naturalmente, sentir um desconforto, ter uma dor, que não é uma punição, mas é uma consequência na violação de uma lei física, porque as fibras têm um quociente de elasticidade que, uma vez levados ao seu máximo, vão gerar um dano e uma dor fisiológica. Assim, então, funciona a presença de Deus nas nossas vidas. Se as leis, como ali está marcado, regulam as nossas existências, vocês não acham que seria importante conhecer as leis de Deus?
Pois se elas são, não é, a diretriz, o referencial, a mão cuidadosa do Criador, é preciso conhecer as leis. Então a gente se pergunta, quais são as leis de Deus? Quem saberia mentalmente responder em que consiste as leis de Deus? Mas está lá no Livro dos Espíritos, não é? Bem definido. Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. Então os Espíritos começam nos dizendo que as leis da natureza são as leis de Deus. Tá bom, mas o que isso significa exatamente? Um pouco vago, não é? E aí os Espíritos vão dizer: há as leis naturais, que vão traçar os limites físicos, mas há também as leis morais. As leis morais vão traçar os limites da vida de relação, na nossa vida social, do bem viver, do relacionar. O sábio, o cientista, estuda as leis da matéria, a lei da física, a lei da química, a gravidade, o magnetismo, que são todas leis divinas. Leis que regem não só as relações da matéria, mas também as nossas relações. A lei de atração que une as moléculas do mineral é a mesma lei de atração que nos traz juntos neste ambiente no dia de hoje. O homem de bem estuda as leis da alma. Então, o conhecimento da lei de Deus implica no conhecimento das leis da matéria, as leis físicas, e no conhecimento das leis morais, porque são as leis morais que vão nos ajudar a viver sem violarmos o espaço do outro e sem violarmos a nossa própria integridade, o nosso próprio ser. E continuam, então, os Espíritos a nos esclarecer. Entre as leis divinas, algumas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis da física, cujo estado pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma, são as leis morais. Então, falar de lei de causa e efeito, falar de felicidade sem o conhecimento das leis de Deus é impossível se quisermos utilizar essas leis a nosso favor. Porque estamos todos submetidos a esta lei e lá fora muitos vivem ignorantes da lei, sofrendo os impositivos da lei, passando por sofrimentos que muitas vezes poderiam ser evitados se as criaturas tivessem o conhecimento da lei que impõe os limites e é a mão amorosa de Deus a nos guiar rumo à luz. Mas aqui, então, nós falávamos, vamos ver se volta, falava no slide anterior das leis morais. E aí a gente tem que sempre se perguntar, será que eu entendo bem? Porque Kardec fala que há leis físicas e os espíritos, há leis físicas e há leis morais. Mas o que a gente entende das leis morais? E Kardec mesmo perguntou aos espíritos, que definição se pode dar da moral? E aí a gente vai, dessa forma, quando estuda o Livro dos Espíritos, quebrando as perguntas, focando nas palavras, e vamos perceber que dentro do próprio Livro dos Espíritos, indo e vindo, nós vamos ter a capacidade de aprofundar o tema que estamos estudando. Então os Espíritos vão responder: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se
na observância da lei de Deus. Repara que em diversas partes do Livro dos Espíritos fala-se da importância da observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Parece uma resposta óbvia. Será? Será que a gente entende a dimensão desta resposta? Então, distinguir o bem do mal. Será que é fácil a gente distinguir o bem do mal? Não, nem sempre. Muitas vezes as nossas ações são ações em que pensamos estar fazendo o bem, quando, na verdade, não necessariamente assim o é. Então, Kardec também fica intrigado com essa questão. Então, vejam bem que de uma questão, de uma resposta, nós tiramos um pedacinho e vamos buscar o esclarecimento daquele pedacinho numa outra parte. E aqui, então, Kardec pergunta, mas essa história de bem e mal é relativa, não é? Então, ele pergunta aos espíritos, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando, em realidade, faz o mal? E o que os espíritos respondem a Kardec? Eles vão dizer, Jesus vos disse, vede o que gostaria que vos fizessem ou não fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. E isso, gente, se aplica nas menores coisas das nossas vidas. Então, eu estava no avião, vindo para cá, e o rapaz, o atendente, falou para mim, senhora, tem que desligar o computador. Tá bom, tinha 4 trabalhos abertos. E eu comecei a desligar o computador, salvando um trabalho de cada vez. Em 15 segundos ele voltou e disse, senhora, tem que desligar o computador. E o computador estava sendo desligado. Mas 15 segundos ele veio, senhora, é a terceira vez que eu estou pedindo à senhora para desligar o computador. Eu falei, meu querido, por que você está sendo tão desagradável? O computador está fechando. A impressão que eu tinha é que ele deixou para me avisar que era para desligar o computador muito em cima da hora, mas estava salvando 4 apresentações, não é? E aí eu sentei e fiquei pensando, quando eu sair do avião, vou fazer uma reclamação contra esse indivíduo. Né? E aí, pensei isso uns 5 minutos, aí o avião pousou, e aí eu pensei comigo, mas veja bem, não é? Me lembrou uma outra história de uma senhora presidente de um centro no Brasil, que estava num ônibus, e o motorista dirigia de uma forma louca, e ela teve o mesmo pensamento, vou reclamar contra essa pessoa. Aparece o espírito Icléia, sua mentora, e diz, minha filha, o que é que você tem aprendido com o Evangelho? Este irmão não está tendo um bom dia. E aí eu me recordei da história e pensei, minha filha, o que você tem aprendido com o Evangelho? Não é? Deixa isso para lá. Você está indo passear, fazer uma conferência espírita em Atlanta. O rapaz está trabalhando, não deve estar bem. Deixa isso para lá. Porque a gente não quer, nas menores coisas, fazer aos outros aquilo que não gostaríamos. Se nós estivermos em um dia ruim, se alguém tiver misericórdia e não fazer da nossa vida pior, colocando uma reclamação contra nós, que assim seja. Então, isso tem que ser refletido em todas as nossas ações, das mais pequeninas às maiores. Então, aqui, só ressaltando mais uma vez a importância da observância da lei de Deus. Mas ainda, na mesma resposta, veja bem, falamos da distinção do bem e mal, já falamos da importância de observar a lei de Deus, e aí diz lá, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Nas nossas vidas, nós somos guiados nos nossos gestos para fazermos o bem
Fazer tudo pelo bem de todos ou fazer tudo pelo nosso próprio bem? Não precisa responder, já captei a resposta mentalmente, não é? E aí, veja bem que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao fazer tudo... Perdão, eu pergunto: qual o maior obstáculo ao fazer tudo pelo bem de todos? E voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Estou escutando mentalmente o pessoal falar amor, caridade, benevolência. Será? Será? Estudiosos do Livro dos Espíritos. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Olha que interessante. Então, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Olha essa outra pergunta. À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico das imperfeições? O interesse pessoal. Não foi o orgulho. O interesse pessoal, característica, sinal mais característico da imperfeição humana. Gente, olha que estudo maravilhoso o Livro dos Espíritos nos propicia. Numa resposta, os Espíritos nos dizem que para vivermos a lei moral, né, é preciso fazer ao outro aquilo que gostaríamos e fazer sempre que as nossas ações sejam ações que tenham em mente o bem da coletividade, a sacrifício, muitas vezes, do nosso próprio bem. E por que isso é importante? Porque esses são os referenciais que nós precisamos usar no conhecimento da lei de Deus para criarmos nas nossas vidas um karma positivo. Mudando o nosso paradigma de karmas negativos e de escolhas e vivências infelizes na Terra. Porque é possível. Então, vamos continuar. Então, vamos fazer um resumo rápido do que falamos até agora. Até agora, terminamos a primeira parte, onde nós fizemos um rápido estudo das leis de Deus, entendemos agora em que consistem as leis de Deus, entendemos que elas traçam limites e é desta maneira que Deus cuida de nós. Falamos das leis morais, que são as leis principais que regem a vida de relação, e se tivéssemos que destacar alguns pontos importantes, diríamos então que é entender a diferença entre o bem e o mal, a lei áurea, e aplicarmos em todas as nossas vivências essa ideia. Será que a minha ação hoje, no centro espírita, no movimento espírita, reflete este pensamento? Eu tenho uma ideia, mas será que essa ideia é realmente o melhor para todos nesse momento? Dentro das nossas relações familiares, será que o que eu quero é o melhor para mim ou o melhor para minha família? Para manter a paz na minha casa? Porque muitas vezes a gente bate o pé para impor o nosso ponto de vista, roubando a harmonia do nosso lar. Quando valeria a pena deixar ser de outra forma, para manter a paz, para manter a tranquilidade da casa, dos filhos, do casamento, do centro, onde quer que nós estejamos. Muito bem. Então, vamos falar agora rapidamente dos empréstimos.
porque é uma ideia interessante. É preciso que nós entendamos que tudo que nós temos, mas, gente, absolutamente tudo, é um empréstimo de Deus. E se quisermos usar a lei de causa e efeito a nosso favor, é preciso termos esta consciência para que possamos nos utilizar destes empréstimos com responsabilidade, sem criar débitos, sem criar dificuldades no nosso caminho. Eu peço perdão, vou ler um trecho de um livro, do livro de Manuel Filomeno de Miranda, que não conseguiria colocar com as minhas próprias palavras. Então, são 3 slides que nós vamos ler bem devagarinho, para vocês poderem acompanhar também. Todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações, a mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O Espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que não lhe pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento ou na virtude. Então, tudo que nós usamos, todos os valores da vida, são empréstimos de Deus. E ele continua dizendo: patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processo e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência, são propriedades do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-lo no aprimoramento de nós mesmos. Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Então, tudo que temos, a nossa inteligência, o tempo, o ar, os títulos, tudo que temos, tudo que conseguimos por empréstimo do Pai, porque Ele nos concede os recursos para que assim possamos caminhar rumo à perfeição. Dessa maneira, é fácil perceber que, após conquistarmos a razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Então, para nós que já estamos dentro da doutrina, com a consciência da importância da vida, do tempo na Terra, quanto mais consciência, mais responsabilidade no uso que fazemos destes valores, destes empréstimos de Deus. O tempo, os recursos econômicos, a inteligência, a saúde são empréstimos da misericórdia divina para que nós demos conta destes empréstimos. Responderemos por eles um dia, e quanto mais consciência temos das bênçãos que a vida nos cerca, dos recursos que nos chegam, mais seremos responsáveis pelas escolhas de cada momento. E aí continua: no uso ou no abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos
ou débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e dores do caminho, através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência. E aí nos vem a imagem do semeador. E a gente gostaria então de falar da presença amorosa e de como Deus trabalha em nossas vidas. Somos, cada um de nós, filhos e filhas desse Pai amoroso, porque esta contribuição de Jesus para o entendimento da divindade, não um Pai justiceiro, um Pai zangado, mas um Pai de amor incondicional, que dá a cada um de nós, a cada um de seus filhos, no momento da sua criação, um campo. E diz então para o seu filho: meu filho, eu te dou esse campo, eu te dou a vida. E te dou também, meu filho, todos os recursos para a sua semeadura ser uma semeadura feliz. Te dou a terra, te dou o ar, te dou a chuva, a natureza viva, vibrante, todas as condições climáticas para que você semeie e seja feliz. Mas eu sei, meu filho, que haverá momentos em que você precisará de ajuda. Então, eu colocarei na sua vida amigos visíveis e invisíveis, anjos de guarda, encarnados e desencarnados, que cruzarão o teu caminho e te auxiliarão. A você, meu filho, cabe uma tarefa: semear. Semear. E se escolheres semear sementes vazias, recolherás um plantio vazio. Se colheres sementes de pedra, a vida também te dará pedras. Se a tua semeadura for uma semeadura agressiva, recolherás agressividade. Mas se as tuas sementes forem sementes divinas, amorosas, sementes carinhosas, sementes imantadas de bem, colherás inevitavelmente o bem na tua vida. Então, meus queridos, segundo a lei de causa e efeito, o que vemos hoje, as circunstâncias das nossas vidas, são boas e ruins. A colheita que hoje fazemos de semeaduras pretéritas. Não por uma punição, não por um castigo de Deus, mas como vimos, Deus, a presença de Deus e a presença do amor, através de leis amorosas, que buscam unicamente a reabilitação da criatura, a saúde do ser. Então o Espiritismo, de forma brilhante, retira da religião, da religiosidade, toda e qualquer concepção de punição, fazendo-nos entender, através da lei de causa e efeito, a presença amorosa de Deus e a nossa responsabilidade como filhos, cujo papel é semear e construir, artífices que somos, cada um de nós, da nossa própria felicidade. Muito bem. Vamos ver então agora o papel do karma, passando para a segunda parte. I hope karma slaps you in the face before I do. É interessante, os tradutores não precisaram traduzir, e todo mundo parece que entendeu. Então, é interessante porque os espíritas, conhecedores da lei do karma,
e muito generosos e compassivos dizem: eu te perdoo, mas espera que amanhã a vida, não é, vai te ensinar. Nessa fala, na verdade, existe uma energia hostil. Não é uma energia de amor, é uma energia de hostilidade, porque a energia amorosa diria algo assim: que pena que você ainda age assim. Eu sinto imensamente pelo sofrimento, que eu gostaria que fosse evitado, e eu torço para que você desperte e para que você perceba e mude a sua ação. A gente torce pela felicidade do outro e não pela desgraça do outro, não é? Mas a nossa concepção de karma, geralmente, é uma concepção negativa. Mas será que existe karma positivo? Não é? O good karma, como diz aqui. Então, no livro Ação e Reação, os espíritos nos ensinam que, na verdade, a palavra karma, ela significa ação. Então, pode ser uma ação boa, como pode ser uma ação ruim. E os espíritos vão dizer, então, eles falam da palavra karma para os hindus e diz que para nós, espíritas, expressará a conta de cada um, englobando créditos e débitos, que em particular nos dizem respeito. É a conta do destino criada por nós mesmos. Então, cada um de nós tem uma conta no banco do universo. Sabem que planeta fica esse banco? Planeta nenhum, está aqui, não é? A gente carrega em nós mesmos essa conta. Cada vez que fazemos um ato negativo, violando as tais das leis, é como se fizéssemos um débito na nossa conta. E cada vez que agimos amorosamente, não é? Como eu, que não fui lá fazer reclamar contra o moço, não é? Lutando contra os meus próprios instintos inferiores, porque dizem os espíritos que há mérito quando nós não somos ainda perfeitos, mas se lutamos contra a nossa inferioridade, nesta luta há mérito. Então, quando nós conseguimos fazer ações generosas, é como se fizéssemos um depósito na conta divina. E o objetivo, então, é evitar a falência. Evitar a falência moral, evitar a falência espiritual. E voltando eu não sei se eu consigo voltar aqui, o slide. Não, foi para frente. Ai, meu Deus, quem me ajuda a voltar? Volta para mim 2 slides, por favor. Aí, obrigada. Então, a gente olha aquela figurinha ali, olha, a pessoa dando um murro na parede, não é? A gente pode dar murro na parede, mas lembra de uma coisa, a parede vai dar um murro em você também. É automático. A força que você manda na direção da parede, ela volta para dentro de você mesmo. Então, disso nos fala a lei de ação e reação. É importante entender essa lei dentro do contexto da lei de causa e efeito. Muito bem, agora vamos em frente. E aí, aqui também no Livro dos Espíritos, há essa passagem na questão 1009, não é, a questão ali ficou errada, não é 893 não, é 1009, de O Livro dos Espíritos. Eu só sei porque é uma das minhas questões preferidas do Livro dos Espíritos. Eu sei só umas 3 ou 4 de cabeça. Então, nessa questão, o apóstolo Paulo diz que castigo é a consequência natural derivada do falso movimento da alma, uma soma de dores necessárias a desgostá-lo de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesma e a voltar ao posto de salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Então, se nós batemos na parede,
Antes de destruirmos a parede, se formos muito fortes, a gente destrói o osso da nossa própria mão. Então, isso muitas vezes é visto como um castigo, mas na verdade cai dentro da lei de ação e reação. E aqui Paulo então coloca dentro dessa linguagem ainda antiga, não é? Do Evangelho, ele fala de castigo. Mas castigo é esse movimento natural das leis naturais. Se nós temos uma ação de desarmonia, o primeiro atingido pela nossa desarmonia somos nós mesmos. Sempre. Sempre. Desestruturando a nossa própria energia. E de desestruturação em desestruturação, vamos criando um acúmulo de sofrimentos que acaba tendo um caráter terapêutico. Porque chega uma hora que a gente se desgosta da gente mesmo, a gente se desgosta daquela situação e encontra então as forças necessárias para fazer a mudança necessária nas nossas vidas. O papel da dor, então, no nosso estágio evolutivo, é de um fenômeno natural, porque a gente vive dando murro em parede. As nossas existências ainda são permeadas de ações destrutivas. Ah, mas eu não bato em ninguém, eu não xingo ninguém. E o seu pensamento? É sempre um pensamento amoroso? A gente está sempre desejando o bem da humanidade? Não é? Não. Então a ação inclui os nossos pensamentos, inclui os nossos sentimentos. Então, naturalmente, no nosso estágio evolutivo, ainda caracterizado muito pela maldade, porque é verdade, maldade resultado de uma fragilidade, sim, mas a calúnia, a intriga, a fofoca, os comentários que diminuem o próximo, tudo isso são resquícios ainda de uma falta de amor que caracteriza a nossa humanidade. Os planos elevados não existem esse tipo de burburinho, de barulho, de poluição espiritual, característica ainda na nossa humanidade. Então, nessa humanidade, a dor é fenômeno natural, com função específica de despertar a consciência adormecida e, nos casos mais sérios, é vigoroso processo terapêutico para o despertamento das consciências. Então, não é que a dor seja o caminho necessário para a iluminação, mas ela se torna um instrumento amigo que vem para nos dizer da necessidade de acordarmos, de percebermos algo que não estamos percebendo. Se temos uma infecção no nosso dente e o dente não dói, não saberíamos da presença da infecção. Então a dor é amiga, porque ela nos diz, vai ao dentista. Porque a infecção, quando não tratada, mata. A dor moral faz a mesma coisa. A dor moral diz, revê os teus comportamentos, revê as tuas relações, revê os teus sentimentos, porque há alguma coisa que precisa ser melhorada. Há uma área tua que precisa de tratamento, que precisa de amor. Busca um médico, o médico das almas, busca a Jesus para encontrar dentro do seu evangelho e das suas virtudes o tratamento necessário para apaziguar as dores da alma. E o papel do perispírito, então, nesse processo, como dissemos, amanhã vamos falar de forma bem mais profunda sobre o papel do perispírito. Olha essa passagem que se encontra no livro de Manuel Filomeno de Miranda, o livro que vamos falar amanhã dos transtornos psiquiátricos e obsessivos. O ser real pode mudar de domicílio carnal várias vezes, mas onde quer que vá, leva consigo o material
e o mobiliário que lhe constituirão a nova habitação. Então a gente vai ver que é o perispírito que vai fazer a transferência das nossas vivências, das nossas conquistas e das nossas necessidades de uma vida para outra, de um corpo para outro. As matrizes dos compromissos infelizes fixam-se no perispírito, que as transfere para o corpo somático, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental, ou se transformam em tomadas para fixação dos plugs vibratórios. Isso é uma fala de Eurípides Barçanufo nesse livro também. Então, como dissemos, amanhã nós vamos ver biologicamente como isso é possível, como é que essas matrizes são fixadas no corpo físico, mas é então, de novo, o perispírito. E essas matrizes vão tanto proporcionar a doença, como a saúde, como os plugs para os processos obsessivos, ou para os processos de comunicação com a espiritualidade superior. Em nosso caso, a gente está, infelizmente, mais para o lado das obsessões, não é? Muito bem. Todas as ocorrências de caráter patológico, em princípio, têm sua gênese em disfunções dos centros vitais, e estes, em seu dinamismo, simplesmente refletem o estado da mente. Então, a gente pode falar das doenças, da saúde, do perispírito, mas quando nós pensamos na lei de causa e efeito, ação e reação, na realidade dos nossos dias, se queremos melhorar, é preciso mais do que ir ao centro espírita, assistir à reunião pública, tomar passe, bota o meu nome na mediúnica, faz uma reza forte para mim, não é? Porque a matriz, o problema reside no espírito imortal. Então, o centro espírita oferece 1000 recursos que vão cuidar da periferia, do sintoma, mas para que a gente cuide da causa, só o estudo. Só o estudo, porque o estudo, a verdade liberta, o estudo dá poder. Quando a gente entende, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, mais esse material cognitivo vai entrando no nosso psiquismo, nas nossas entranhas físicas, de tal forma, isso entra dentro da gente, que vai ficando impossível remar contra a correnteza, nos atos costumeiros de rebeldia da alma humana, que, sabendo melhor, ainda assim opta pelos caminhos que não levam necessariamente à felicidade. Então, o estudo que educa, a educação do espírito, é, em última instância, o que nós devemos buscar quando vamos ao centro espírita, para que, educando a mente, o espírito, o perispírito, reflita um estado de harmonia que vai se projetar num novo corpo e numa nova vida mais feliz. Muito bem, no último pedacinho, 6 minutos e 18 segundos, para fecharmos com a felicidade, não é? Estamos bem no tempo. Então, vamos lá. Olha aqui, o objetivo reencarnatório, então, aquele gráficozinho é onde nós estamos hoje. O preto são as nossas desarmonias. O verde são as nossas conquistas. Mas no fim desta encarnação, nós já vamos estar ali, ó, no segundo, vamos entrar no plano espiritual já mais balanceados, porque mais conscientes e mais capazes de fazermos melhores escolhas. Temos que ser otimistas, apesar de nos dizerem os espíritos que a evolução se processa a passos lentos. Uma vez divido com vocês um espírito mentor me dando o
orientação espiritual, de encorajamento, disse para mim: minha filha, você está indo bem, vemos pontinhos de luz acendendo no seu coração, nesta evolução a passinhos de tartaruga. Bom, é assim, eu fiquei feliz, porque se já tem alguns pontinhos de luz, já tá bom. Muito bem. Então, por isso que eu corro tanto na esteira, né? Para ver se a gente consegue correr um pouquinho mais rápido. Mas, então, pensamento equilibrado, harmonizado com o bem, significa fluxo normal de energia vital sob o comando dos centros de força, traduzindo de consequência, regularidade fisiológica. Então, o bem-estar físico vem, como nós dissemos, da busca do pensamento equilibrado e das nossas energias voltadas para o bem. Como vamos construir um karma positivo, fazer essa mudança de paradigma? Então, Emmanuel, na introdução deste livro, diz: o bem constante gera o bem constante. E mantida nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirigimos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporam ainda no fundo mental. Gente, isso é uma beleza. É uma beleza. E aí vocês veem a importância de lermos, porque há verdadeiras pérolas, verdadeiros tesouros na literatura espírita. É preciso adotarmos o hábito de ler, que nutre a nossa alma, que modifica o nosso estado vibratório, que nos enche de esperança, que nos inspira a sermos melhores. Então veja o que dizem os espíritos. A construção do karma positivo está relacionada à nossa capacidade de movimentarmos o amor em nós, de fazermos o bem constantemente, movimentação infatigável no bem. E a gente cansa e a gente diz: não, mas vamos lá, força, levanta, porque vale a pena, porque eu vou construir para mim uma vida diferente. Dessa vida eu vou sair com algumas conquistas, vou sair com a minha conta divina pelo menos balanceada, even, não é? Para que a gente não saia da vida com mais débitos do que entrou. Então dizem os espíritos, e interessante que o trabalho no bem vai fazendo o quê? Vai criando vibrações de auxílio a nosso favor, daqueles que recebem a nossa ajuda e dos espíritos que passam a trabalhar junto de nós, interessados na nossa disponibilidade de sermos instrumentos do bem, eliminando das nossas vidas, através do amor, a necessidade da dor. Certamente que o reino dos céus está no íntimo de cada um, e o trabalho é a moeda de felicidade que mais enriquece a todos que se lhe entregam. Nós estamos aqui para trabalhar em todas as áreas das nossas vidas, em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos aqui para trabalhar. Trabalhar na família, trabalhar no trabalho, trabalhar no centro espírita, sermos úteis, utilizarmos dos recursos, dos empréstimos desse Deus Pai que tudo nos dá. Tudo nos dá. Então a nossa responsabilidade é imensa, mas também os recursos são imensos.
A providência divina é imensa e os espíritos nos esperam, contam conosco para a implementação do reino de Deus na terra, dentro e fora de nós. Então nós vamos terminar citando essas duas figuras sublimes, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, como referenciais de espíritos trabalhadores e como uma ilustração de como o trabalho no bem cria esses vínculos superiores desses espíritos angelicais que vêm ao nosso auxílio. Então, narra o espírito Bruno no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, capítulo 4, que Bezerra de Menezes foi, em uma de suas vidas, por volta de 200 anos depois de Cristo, um espírito, um cristão, que morreu nos circos, nas arenas, por amor a Jesus. E depois desta encarnação, teve várias outras encarnações como discípulo amoroso e dedicado do Cristo, a quem um dia pediu a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, a permissão de continuar trabalhando nas terras brasileiras a favor do Espiritismo, ganhando da mãe de Jesus a concessão, a proteção e o auxílio para o seu trabalho, pelos méritos conquistados de amor a Jesus. Também o espírito Eurípides Barçanufo, por volta do ano 300 depois de Jesus, é crucificado por amor ao Mestre. Levado a ferros para o cárcere, ele divide ali com anciãos, com crianças, com mulheres, a dor que levou muitos daqueles companheiros à loucura. E quando ele, Eurípides, na época, numa outra vida, está dentro do circo, ele ali é colocado e as feras não o atacam. Ele se ajoelha e diz ao Senhor: Senhor, concede-me a honra deste sacrifício. E assim que ele faz, as feras atacam e ele desencarna. Mobilizado pela dor que levou tantos à loucura, ele então começa o trabalho hoje conhecido a favor dos pacientes psiquiátricos, recebendo também de Maria de Nazaré a bênção, a proteção para a continuidade dos seus trabalhos. Espíritos valiosos que conseguiram, através do seu mérito, do seu amor a Jesus, me faltou a palavra, do seu amor a Jesus, o suporte de Maria de Nazaré. E nós também, meus queridos, podemos, através das nossas ações, podemos, através das nossas escolhas, irmos angariando estes amigos espirituais que estão junto a nós para nos ajudar, para nos proteger, fazendo então essa mudança de paradigma, construindo karmas positivos, usando a lei de causa e efeito a nosso favor para vivências mais felizes num mundo que será também mais feliz. Muito obrigada.